Olá, amigos, eu sou o Leandro Alencar, estou falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu sou um millennial. E eu sou o Binho Oliveira e estou falando diretamente do UNASP Engenheiro Coelho. E o mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família, Mário Quintana. Muito bom! Pô, se eu soubesse que você ia citar um poeta aí, Mário Quintana, eu tinha preparado melhor a minha entrada. Não, você falou que tinha que começar com uma frase ali de efeito, eu busquei aqui na mente e já encontrei alguma para poder fazer frente aí à sua frase especial e, lógico, dentro do tema sobre gerações, né? Ah, beleza. A próxima eu vou trazer uma frase aí de Patativa do Assaré, o maior poeta do semiárido nordestino. Olha, não vai embora, rapaz, fica aí que o bate-papo tá muito bom. Tamo junto, hein? Fica aí, valeu! Você está ouvindo o Evangelho e Tudo Mais. O podcast sobre quase tudo. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Evangelho e Tudo Mais, nesse episódio muito especial, porque é o primeiro episódio que a gente recebe aqui um convidado, e a partir de agora vai ser assim, a gente vai bater um papo muito especial com o Pastor Binho. Lembrando que esse não é o primeiro episódio do nosso podcast, a gente tem uma série publicada aí com 7 episódios sobre o desapontamento de 1844, e você pode procurar aí, procura no nosso feed, que você vai achar essa série especial com 7 capítulos. Está muito legal essa série, a gente colocou muito efeito sonoro para você imergir na história, imergir no texto, está muito legal. Mas hoje a gente está batendo um papo especial aqui com o nosso querido amigo Pastor Binho. O Binho é um grande amigo nosso, ele está hoje em São Paulo trabalhando no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP. Ele está no campus Engenheiro Coelho. Lembrando que o UNASP tem 3 campi, não é? Engenheiro Coelho, Hortolândia e São Paulo capital. E o Binho está aqui conosco para bater esse papo especial sobre gerações, é o tema de hoje, pandemia e o conflito de gerações. E vai ser muito legal, viu, Binho? Esse bate-papo muito bom mesmo. É isso aí, Binho. Cara, muito bom estar aqui contigo, a gente batendo um papo, né? A gente trabalhou junto aqui no Mato Grosso do Sul e agora você está no NASP, né? Fala um pouquinho aí, Binho, então, da sua trajetória. Você agora está no NASP. O que é que você está fazendo, Binho, aí no NASP? Deve estar trabalhando, né? Não, isso é importante. Depois que eu saí do Mato Grosso do Sul, a gente passou ali em Brasília, auxiliamos a nossa igreja em Brasília. E depois a gente recebeu um convite para vir para aqui para o UNASP para assumir a direção espiritual do campus. O que é a direção espiritual do campus? De modo simples, é tudo que tem a ver com espiritualidade, com o desenvolvimento da fé, relacionamento com Deus, está dentro dessa área. Então, desde dos cultos que acontecem voltados para os alunos, aos cultos que acontecem para os funcionários, a gente está direcionando e construindo isso. E é dividido, pelo menos é assim que a gente está trabalhando, em 5 áreas. A direção espiritual do campus aqui em Engenheiro Coelho. A área de pastoreio, a área de adoração, formação de liderança, produção acadêmica e voluntariado. Então, a gente coordena essas atividades aqui nessa maravilha que é o UNASP, né? Que legal, Binho. Então, o NASP, né, acho que todo mundo conhece, o NASP eu acredito que seja a maior universidade adventista aqui da América do Sul. Eu acho que até no mundo, né, Binho? Sim. Veja, quando a gente tem que pensar o seguinte, existem locais no mundo que tem uma quantidade muito maior de alunos. Exemplo, existe um internato na Índia que você vai ter lá 4.000 alunos, mas o formato da construção deles é diferente da nossa. Segundo, aqui o UNASP ele não é só Engenheiro Coelho. O UNASP ele é tricamp. Ele tem o polo em São Paulo e ele tem também um polo em Hortolândia. Então, ele é esses 3 polos funcionando, ou seja, é um tricamp, né, com 3 campos. E aí cada um tem sua dinâmica, cada um tem sua peculiaridade. Alguns cursos se repetem nos campos, mas de modo geral, a gente tem um UNASP com uma força grande se espalhando aí como um povo com braços em todos os lugares para poder formar uma nova geração de missionários aonde Deus mandar a gente fazer, né? Que legal. Olha, Binho, a gente tem que marcar um outro bate-papo aqui
pra gente contar umas histórias aí de internato, né? Porque eu morei em internato, Importante. mas você também morou em internato, né? É importante, isso é bom. 10 anos de colégio interno aqui, viu? Muito legal, acho que tem muita história pra contar, né? Verdade. Bom, Binho, então você começou aqui no Mato Grosso do Sul, foi quando a gente se conheceu, né? Aí depois você foi para Brasília, passou um tempo lá e agora tá aí no NASP, né? Em Engenheiro Coelho. E como é que tá sendo a pandemia aí, Binho, no NASP, né? Porque, enfim, o aluno interno, ele já fica meio que isolado, né? Mas deve ter mudado um pouquinho aí a rotina dos alunos, das aulas, dos cultos. Como foi que a pandemia afetou aí o desenrolar do dia a dia do NASP? Olha, de todas as formas, né? O NASP, como todas as instituições de ensino do país, sofreram com a necessidade da mudança muito rápida. Então, toda crise no mundo, ela é um acelerador de futuro. Não, peraí, dá um pause aí, você vai abrir um parêntese agora, porque essa frase é linda, hein? Toda crise é um acelerador de futuro. Você tá um poeta hoje, Binho. Não, eu comecei bem, Mário Quintana, agora acelerador de futuro. É porque é o seguinte, como a gente tem que produzir as modificações e muitas vezes a inovação, ela consegue trazer as novidades, ela consegue trazer um ambiente que estava sendo esperado para um outro momento para mais perto, porque é a tentativa de sobreviver nesse período. E sobreviver bem. O NASP ele se tornou uma referência para o estado de São Paulo, na educação do ensino superior e também na educação adventista, para a educação básica, porque ele conseguiu assimilar no meio da crise as aulas remotas, as aulas supervisionadas, ou as aulas à distância. Então, todo esse formato que a gente já falava no passado sobre um atendimento à distância, eles aconteceram todos agora, e aí se tornou antes o que era uma opção, e às vezes até visto como com demérito, hoje se tornou uma coisa como o principal, né? O principal prato da mesa. É verdade. E o NASP correu bem com isso, e isso facilitou muito o processo para a gente poder atender as demandas nesse período. Então, esse é um aspecto da educação no meio dessa pandemia. O segundo aspecto que a gente tem, que aí é um destaque mesmo, em relação a toda a América do Sul, e inclusive em relação ao mundo na Igreja Adventista, é que nós temos hoje no NASP, por exemplo, no que eu estou, 1.200 alunos internos. Então você tem... Mas os 1.200 estão aí ou alguns foram para casa? Então, a gente ofereceu a oportunidade àqueles que quisessem voltar para casa e aqueles que não quisessem continuar aqui, mesmo com as aulas remotas, e aí tem vários outros termos, tá, Leandro? Na área da educação, quando a gente tem essas aulas assistidas, ou aula, nunca é um EAD, é uma coisa superior a isso. Então, a gente teve essa oportunidade, mesmo assim, nós ainda ficamos com quase 500 alunos internos aqui, realizando suas atividades, porque entenderam que o NASP tinha condição de protegê-los melhor do que os locais onde eles vieram e dos locais que eles estavam. É só trancar o portão lá da portaria que tá todo mundo isolado, né? Já fechou. Pronto, você foi em cima. Lógico que não é prisão. Sim. Mas é aquele cuidado de entrada e saída. A gente está aí entrando para 90 dias de pandemia e nós não temos um caso em nenhum dos nossos campos. Nossa, que legal. Por quê? Um cuidado da entrada, um cuidado da saída, e nós entramos rapidamente, a gestão da direção interna foi muito rápida, e então você tem álcool já em todos os lugares, as mesmas transmissões que acontecem na internet, entra uma equipe e passa álcool em tudo, utilizando todo o material, não há contato com a comunidade externa dos alunos. Então, mesmo quando você entra no canal da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho, ou quando você entra no canal do NASP BR, nas lives que foram feitas, todo o procedimento de exame, de higienização, foi realizado assim de maneira rigorosa. E é por isso que a gente vive em uma bolha. Hoje a gente pode dizer que talvez dos espaços do Brasil mais protegidos é com certeza o colégio interno, de passagem o que eu estou. E aí você imagina, você está numa quarentena, você não pode sair, não tem tantos acessos, mas aqui no NASP você tem um polo esportivo, você tem atividades voltadas para os alunos, você tem um cuidado espiritual
diferenciado. Então, quem está aqui dentro, ele está vivendo um mundo paralelo. Sim. Completamente paralelo. Legal, porque, enfim, a quadra, o ginásio, a praça aqui do mundo, né? De fora do internato, o acesso está limitado, né? Em alguns lugares está até proibido. No caso do NASP, como tudo fica dentro do próprio campus, então isso meio que facilitou o passar da pandemia, né? A quarentena não foi tão assim exigente para quem estava dentro do internato, né? Olha, Leandro, ó que bacana. A gente está falando, Engenheiro Coelho está em uma região rural. Mas é São Paulo, né? Que é São Paulo que é o epicentro, né? Exatamente. Hortolândia está dentro da cidade e São Paulo dentro de Capão Redondo. Então você perceba como foi bem feita a gestão da crise e bem feito o cuidado com todas as estruturas para que a gente pudesse ter um resultado que a gente está tendo como esse. Que legal, como é bom saber, né, de tudo isso. E, enfim, como a gente já falou aqui, os 3 campi do NASP estão em São Paulo, que é o epicentro da pandemia no Brasil, e mesmo assim, muito por conta do trabalho de vocês, da gestão de vocês, de acelerar os processos aí diante da crise, tá todo mundo protegido, todo mundo aí bem guardado, né? As famílias estão bem felizes, que legal. Tenho assistido, tenho acompanhado aí algumas lives de vocês, né? E haja live, né? Um dia desse eu abri a geladeira e tinha uma live dentro. Haja live, haja reunião por Zoom. Então, mas esse é o nosso mundo agora, não é, Binho? Tem um negócio, Leandro, que é muito legal de perceber, que é assim, ó, no passado, e quando a gente fala do passado, é o passado recente de 90 dias. Isso é um passado recente. A galera do fundão era a galera da igreja, eu falo a galera do fundão da igreja, era aquela galera que estava conectada, a galera que não tinha tanta atenção, que os caras falaram assim, não quer nada com nada. Só que com a crise, olha que coisa maluca, a galera do fundão se tornou protagonista. Veio pra frente, né? Veio pra frente. E aí os mais velhos se dizem assim, não pode isso, não pode aquilo, tiveram que chegar e falar assim, cara, ajuda a gente. Verdade. Vem cá, nos ensina, vem cá. E isso é muito legal, porque a gente entra na unidade das gerações em prol de uma coisa maior. Então, quando você tem uma necessidade, quando você tem uma crise, você consegue pegar as características de cada geração, do milênio, do Y, do Z, do baby boomer, inclusive até dos pioneiros, que é aquela geração pós-guerra, ou que viveu a guerra. Cara, é muito legal isso, essa unidade. Tá, então peraí, vamos lá. Vamos colocar aqui para a turma que está ouvindo a gente entender um pouquinho, até eu entender também. Então, nós temos várias gerações, né? Então vamos aqui colocar cada uma, né? Legal. De quando a quando é cada geração, né? Você falou aí dos pioneiros, né? Esses são aqueles que nasceram até mesmo antes da guerra ou no entre guerras ali, né? Ou até mesmo durante até a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Isso mesmo. A gente ainda tem uns remanescentes aí que estão fazendo hora extra na Terra, né? Mas a gente tem. Olha, um dia desse... Aliás, um dia me chamaram para conhecer uma senhora lá na Bahia. Ela... diziam, né, que ela tinha 120 anos de idade. Uau. Isso tem uns 10 anos, né? Ou mais, deve ter uns 13, 14 anos. Ela tinha 120 anos de idade, ela tinha sido escrava, né? Enfim, e aí eu disse, não acreditava, não, 120 anos, 120 eu acho que não tem. Quando eu cheguei lá, Binho, olha, eu não sei se ela tinha 120 anos, mas ela parecia que tinha. E ela lúcida, ela contando tudo, se dava pra ver que ela tava bem assim, né, bem castigadinha e tal, mas ela contando as histórias, falou da princesa Isabel e tudo mais. Eu nem também me detive em fazer a cronologia, porque fiquei tão encantado, né, eu não fiz as contas, né, assim, olha, deixa eu ver a idade dela, para essa princesa Isabel passou aqui e tal, mas assim, eu não quis fazer essas contas porque eu fiquei tão encantado com a lucidez dela e com as histórias que ela estava contando, que eu acreditei mesmo, ela tem 120 anos, e se ela estiver viva ainda, ela deve ter uns 133 aí. Não, ela já pegou ali, então, o Gênesis capítulo 6 e rasgou, né? Pois é. O Senhor colocou o limite. Olha, até 120 vocês vão viver aqui, mas esse é o limite. Não vão passar muito disso aqui, porque senão fica ruim. Verdade. Então, esses são os pioneiros, né? Tá, então os pioneiros são até a Segunda Guerra, ali, os que nasceram até a Segunda Guerra Mundial. E aí depois, fala aí quais são as gerações, vai falando. Aí depois o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ele se destrói, né? Precisava ser reconstruído. Nós tivemos uma perda maciça
do sexo masculino e teve um momento de poder repovoar a Terra, né? Então, aqueles que sobraram voltaram para seus países, encontraram, casaram-se e eles tiveram muitos filhos nesse período. Teve uma explosão demográfica. E aí vem o nome Baby Boomer. Boomer de boom e baby de criança, né? Entendi, que são os bebês que nasceram dessa explosão, né, de nascimento, né? Exatamente. Então é provável, então, que os nossos avós são baby boomers, né? Ou os nossos pais, né, Binho? Eu tô falando nossos avós de quem tá ouvindo a gente aí, né? Então, no nosso caso, são os nossos pais, né? São os baby boomers. Então, meu pai nasceu ali na década de 50, né? Baby 58, boomer. 59. Ele é baby boomer. E é interessante, é verdade, meio que a prática, o comum da época era que as famílias tivessem muitos filhos, né? Meu pai teve uns 10 irmãos. Então mas isso comum, é prática assim do Nordeste, viu, ô Leandro? E aí veja que esse período, Leandro, marca também o modo de pensar dessa geração. Por quê? Porque eles tinham que reconstruir o mundo. Então são altamente, hoje se você for fazer uma análise, os grandes CEOs, mesmo com a explosão ali do Vale do Silício, com as startups, com tecnologia, você vai perceber que os CEOs de grandes empresas, ainda da dominância do mundo, eles são dessa geração, gente que teve que empreender. Então é gente voltada para o empreendedorismo, ele pensa diferente, ele busca uma postura diferente, porque ele tinha que reconstruir o mundo. E o pai falava isso para ele: filho, a gente precisa fazer, a gente precisa construir. E era uma grande oportunidade. E isso moldou, lógico, a gente precisa lembrar que quando a gente fala sobre geração, que a gente tem um molde do macro, mas que existe diferenças, né? Você não vai encontrar todo mundo igual, mas a massa é essa. Não é todo mundo que é desse jeito, né? É o geral, né? O geral. Exatamente. Então você vai ver lá, poxa, meu avô construiu a casa dele, meu avô comprou um sítio, meu avô veio saiu do Nordeste para São Paulo montado num jumento. O outro saiu de São Paulo e foi lá para a região do Mato Grosso do Sul, como é o caso que começa a igreja no Mato Grosso do Sul. Entendi. Então depois dos baby boomers, aí já vem uma outra geração que são os filhos dos baby boomers. E aí, como a gente chama essa geração? Essa é uma geração que o pessoal fala que é a geração perdida, ou a geração X, os estudiosos. Por quê? Porque ela é uma geração que ela tá entre a geração baby boomer e entre a geração Y. E quando a gente explicar cada uma delas, vai ser legal, porque a gente vai saber o pensar e vai entender porque ela é a geração X. Essa é uma geração que tem uma marca bem distinta. Essa é uma geração que busca estabilidade. Então o pai teve que reconstruir e ensinou o filho, e é sempre assim, uma geração ela vai respondendo a outra, né? Ele ensinou o filho que ele deveria manter aquilo que foi construído. Então você vai pegar ali essa galera que nasceu na geração, nesse período, pós-baby boomer, que é uma galera que está preocupada em ter o apartamento pago, e ter o carro pago, e ter uma poupança, estabilidade do emprego. Ele fica desesperado quando há mudança de emprego. A questão assim olha, eu tenho 30 anos de empresa, eu vou aposentar aqui, né? Eu já quero comprar minha casa, o sonho da casa própria, né? Então tudo isso é fruto de um pensamento de uma geração, né? Porque eles tinham que manter aqui, falou assim, filho, mantenha o que você tem, porque de uma hora para outra pode tudo acabar, e você não precisa lutar tanto quanto eu lutei. Então vai escalonando. Pode vir uma guerra, pode vir uma inflação, uma pandemia. eu fico imaginando o pai baby boomer, né, assim, né? Meu filho, olha, essa casa deu muito trabalho para fazer, né? Você tem que ter a sua casa, você tem que ter o seu emprego, você tem que passar no concurso público, né? Você tem que estudar, você tem que fazer as suas coisas. Você falou um negócio, Leandro, que é muito forte, a história do concurso público. Concurso público, estabilidade. Então, é muito legal a gente perceber como a geração influencia no crescimento da próxima. E essa é uma geração que liga muito pro poder, a geração X. Sim. Porque, tipo assim, eu conquistei, eu tenho que manter esse status quo, eu preciso manter os meus ganhos. Então, ele acaba criando em si uma carga muito grande para ser sustentada. A geração X também tem casamentos mais duradouros, né? Porque se eles querem estabilidade, então tem casamentos mais duradouros, são mais família, né? Eles mantêm os filhos mais perto de si, bem legal. São especialistas em processos, então é um camarada que ele pega assim, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar da geração Y. A geração Y vem com um monte de ideia.
Ele senta e organiza tudo. Enfim, não é todo mundo que nasceu nesse período que pensa assim, né? Aqui é uma linha geral. Você vai ver gente da geração X com a cabeça de geração Z. Você vai ver baby boomer que tem cabeça de millennial, né? Então, assim, a gente não pode estratificar, a gente não pode generalizar. Mas é bom a gente entender os anseios de cada geração, né? Pra gente perceber os conflitos que existem nessas gerações, esses conflitos geracionais. Falei bonito agora, hein? Falou. Esses conflitos geracionais, às vezes, são frutos só de pensamentos diferentes. É por isso que, às vezes, dentro da própria família, tem problemas entre os filhos e os pais, entre os filhos e os avós, porque são pessoas que têm expectativas completamente distintas. E aí entra em choque. E aí causa aquela grande confusão. Você está citando algo que eu ia deixar chegar mais para o final, mas você está citando aqui, os conflitos em casa. Agora você imagina esses conflitos na igreja. Não só na igreja, né? Na empresa também, né? No time de futebol, na rua, né? Que coisa. Porque nós nunca tivemos, na história do planeta, 5 gerações, a gente está chegando na 6ª geração da galera que está nascendo agora, convivendo junto. Nunca tivemos. Por causa da idade que era diminuta, morria muito cedo, por causa das guerras, por causa das pandemias. Então, a gente nunca teve um período tão próximo de tanta gente pensando diferente, vivendo junto. Essa diversidade... quase não saiu. Peraí, me ajuda aí, Leandro. Não, eu não sei o que você quer falar. Eu quero falar da diversidade aí, consegui. Pronto, então fala, vai. Nós nunca tivemos tanta diversidade. Pronto, uhul! Consegui. E com as gerações. A Brastemp, quando ela mudou a plataforma dela, ela colocou, a gente já entra no milênio, né, que é Y milênio, Y é de Yuppie, milênio por causa do contexto de milênio, que é voltada muito para a criatividade. Ela é muito criativa, ela se engaja muito fácil, é esteticamente muito perceptível sobre as coisas. Aí, o que a Brastemp fez? Botou os CEOs no local que eles têm que ser, né, de empreender, de gerir todo o processo, geração Y na parte de gerência e produção, e colocou o milênio na área de criatividade. Porém, ele mudou a estrutura física. Eles colocaram um platô, onde todo mundo se vê como igual, estão no mesmo ambiente, mas setores diferenciados. Porque a geração milênio, ela faz assim, cara, como eu tenho uma ideia, e a ideia é boa, e ela é pressa, tudo é para ontem, rápido, ela fala assim, cara, para que eu vou conversar com o gerente, geração Y, geralmente, se eu posso conversar com o dono, que geralmente é CEO, ou qualquer outra etapa. A gente está falando isso em uma escalonada assim de linha cronológica, mas às vezes o dono é um Y ou é um X, não importa. Ele vai direto na fonte. E aí o geração X, que é da dominância, do poder, ele enlouquece. Fala assim, cara, esse moleque não tá falando aqui, ele tinha que passar primeiro para mim, eu que levo. O geração X, ele gosta da hierarquia, né? Ele gosta da estratificação, sim, né? Ele gosta de que a hierarquia seja respeitada. Geração Y não, né? Ele tá pensando em se relacionar. E por que ela pensa assim? Porque ela é reflexo da geração X. Uhum. A geração X estava preocupada com estabilidade. Como ela não encontrou tanta felicidade nisso, porque ela não fez tanto o que queria fazer, ela ensinou aos filhos que ele poderia fazer qualquer coisa e ser feliz. Filho, escolha qual o caminho que você quer. O que você quer fazer? Educação física? Vai fazer educação física. Seja feliz. E é uma geração que cresceu, por exemplo, o inventor do Instagram, milionário, tinha 26 anos. Quando inventou, você pega o camarada do Facebook, são meninos novos que descobriram uma ideia. Então é uma geração que está procurando a ideia. É a ideia de $1 milhão, né? De vez em quando eu fico pensando, por que não fui eu? É verdade. Mas é uma geração que troca de emprego por conta disso, porque ele quer ser feliz. Enfim, a gente é geração Y, né, Binho? Você e eu somos geração Y, né? Então, o geração Y ele não tem tanta preocupação com a estabilidade quanto os da geração, né, os de geração anteriores, né? Então, o geração Y, que é a gente, né? Pô, a gente não se preocupa muito se a gente tiver que mudar de cidade, que mudar de emprego, que mudar de faculdade, né? O mais importante é o propósito ou a jornada, né? Isso. Eu acho que a jornada talvez seja até mais importante do que o final dela. Enquanto que o da geração anterior está preocupado só com o final. Mas é interessante demais você ver, tipo, eu vejo meu pai, que é da geração anterior, e quem está ouvindo a gente também deve conhecer gente assim, que
com 25 anos de idade já estava pensando na aposentadoria. A preocupação dele era a aposentadoria, né? Onde ele ia morar, né? O que ele ia ter na aposentadoria. Enquanto que quem é mais novo, né? Quem é de outras gerações mais novas, não está muito preocupado com a aposentadoria, né? Ele quer saber o agora, ele está preocupado mais com a jornada dele. E é interessante isso porque... E por isso vai se ferrar. Pois é, a gente tem que se preocupar com o final também. Mas é tranquilo, ó, com essa nova reforma da Previdência, a gente vai aposentar com 120 anos, né? Então, calma que vai demorar. Você tem que se preocupar quando você tiver 130 anos, onde você vai estar, né? Que é quando você vai se aposentar. Então, depois da geração Y, então vem os millennials. Não, a millennial ela vai conversar com... Ela vai pegar essas duas etapas, né? Então, quando você estuda sobre o millennial, você vai pegar Y, mas também vai pegar a geração Z. Alguns, e aí quando a gente vai para o estudo, alguns vão jogar para um canto, outros vão jogar para o outro. Então eu falo assim, não, é Y, não, é mais Z. Cara, como eu percebi que havia muitas linhas na cronologia, no tipo de pensar, se o cara segue para uma linha psicológica, segue uma linha... inclusive alguns marcam a contagem de geração pela tecnologia. Então, surgiu tal tecnologia, muda a geração. Tivemos um tal padrão, mudamos a geração. Por exemplo, a gente vai ter uma nova geração agora, um modo de pensar completamente diferente, que vai afetar todos por causa da pandemia, porque ela mudou. Você acha que essa geração vai se chamar o quê? Não sei, cara. Essa geração que vai vir é os Corona, os... E essa geração Z, eu admiro muito ela em vários aspectos. E tento absorver esses valores que elas trazem pra gente. Um valor que é especial é o valor do engajamento. Elas facilmente se engajam em causas. Até por não terem grandes lutas, não passaram por uma guerra, não tiveram que construir um patrimônio, eu não estava preocupado em ser feliz. Essa é uma geração que olha para a geração Y e percebe que falta alguma coisa. Porque ela olha para o vô e fala assim, eu quero ser igual ao meu vô. Porque meu vô tem a casa, meu vô que tem o dinheiro. É uma linha geral, né? A gente está falando aqui de... Lembra que a gente está falando do macro, tá, gente? Vocês estão ouvindo, a gente está falando do macro. Nunca o específico. Você vai dizer, não, mas meu avô não é assim, meu pai que é o fera. Cara, é só do macro. Na análise geral. Então, por exemplo, essa geração, Leandro, ela tem o potencial de ser uma das gerações mais ricas. E não é por conta do que constrói, é pelo conta do que herda. Porque a geração Baby Boom está morrendo e a próxima geração vai herdar muita coisa. Mas eles estão mais preocupados em cuidar de dinheiro, eles estão mais preocupados com as questões humanitárias, eles estão mais preocupados com questões da natureza. E é uma geração que se relaciona com Deus de uma maneira diferente, porque ela precisa ver sentido. Então ela vê sentido lutar pela natureza, ela vê sentido lutar pelas causas sociais, ela vê sentido lutar para ter recurso, dinheiro, poupança, crescer em algumas coisas. Eu converso com meninos aqui na universidade, que são meninos novos, que já tem aplicação na Bolsa de Valores. Que legal, né? Alguns já chegaram para mim, não, pastor, poupança não é investimento. Olha só a cabeça deles, né? Como novinhos, né? Dia disso eu também estava conversando com um garoto de 16 anos e um papo assim, ultra profundo sobre política externa. Não é nem política interna. Olha aí. É política externa. O cara com uma compreensão assim muito abrangente do comportamento da China, dos atores, né? Dos personagens principais aí do panorama político internacional, falando do papel da China, da importância do Mar da China, né, que é objeto de disputa lá, da Rússia, né, a Rússia Oriental. O cara assim, conseguiu fazer uma distinção do papel da Rússia no Oriente, no Ocidente. 16 anos. Na minha época, quando eu tinha 16 anos, a minha preocupação era se o Pokémon raro já tinha aparecido no desenho, entendeu? Se o Goku já tinha chegado a Super Saiyajin. Mas, enfim, eu acho que são as diferenças das gerações. Tem que ver também até com a quantidade de conhecimento que é ofertado e tudo mais também. Sim. E veja, hoje você não tem um domínio mais da comunicação. A comunicação ela está espalhada, né? Você tem, lógico, o Facebook para essa geração já é um deserto árido. Mas você tem vindo as tecnologias chegando. A gente está falando de Instagram, que é muito forte na nossa geração, mas a maior exercício, a maior parte do tempo, eles ainda estão no Instagram, mas você está vindo com o TikTok. Já está indo para outra, já está migrando. É a necessidade da novidade. A gente vive numa cultura de espetáculo e de desejo pelo novo muito forte.
Então você pega assim, um modelo de estudo da Bíblia, não, mas precisa ter um diferente. É um modelo de estrutura de pregação, tem que ter um diferente. A gente sempre está buscando a novidade, o que é inusitado, o que é inédito. Quanto mais eu faço, quanto mais eu busco, onde eu posso ter minha voz, onde eu posso compartilhar, eles estão ali. Então você vê no TikTok, cara, é pra graça. Ele tem seu papel. Aí você já viu aqueles vídeos, aquelas imagenzinhas, né? Do Instagram é foto bonita, no Facebook é tal coisa, no Tinder é sensual, no TikTok. É essa busca de aparecer e de ser. A gente tem um desejo muito forte em nós todos de termos um protagonismo na vida. Verdade. Independente da geração que nós estamos, nós queremos ter um protagonismo. Então, quando você chega para o ambiente familiar, você tem papéis bem definidos, mas que hoje você tem competências diferentes. Então você pega um camarada mais velho, ele tem competência em várias áreas da vida, mas ele não tem competência naquilo que chama a atenção no momento. Está nas mídias sociais, você está na edição de imagem, você está nos pequenos vídeos ou nos vídeos longos. Então você quer ter um protagonismo, e todo mundo que faz uma coisa boa acha que esse é que ninguém é contra ninguém, que todo mundo é a favor de si. É verdade. Então, cada um por si, Deus por todos. E isso na vida, lógico que é atenuado pelo amor, é atenuado pelos laços de família, mas dentro de nós, onde habita o pecado, que vem distorcendo a nossa percepção do outro, nossa, isso é uma luta. Eu sempre penso nisso quando a gente pensa no ambiente religioso. Ninguém é contra o seu projeto, é que as pessoas são a favor dos projetos dela. Ceder para uma causa maior é o grande desafio da vida e da habilidade dos líderes religiosos para conduzir caminhos melhores no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, se você é independente da faixa etária que você está, você consegue fazer essa gestão, e veja, independente da faixa etária que você está, você pode estar liderando alguma coisa, e deve estar liderando alguma coisa. Quantas vezes a gente era bem mais novo, era de uma geração diferente da geração dos anciãos da igreja, e a gente tinha que ter uma habilidade para usar a sabedoria e a experiência deles para nos fortalecer e a gente errar menos como pastor quando a gente começou. Eu lembro quantas vezes eu fui salvo por irmãos da igreja, posso citar nomes, vou dar exemplo, o irmão Afonso, de Aquidauana. Irmão Afonso, quantas vezes ele me direcionou nos estudos da Bíblia? Outro, irmão Ailton, às vezes eu ia para um caminho para o outro, ele percebia, ele olhava para mim e eu ia me curvando assim, e tortando para tentar chegar ali perto daquele olhar, porque ele ia me direcionando. E eram pessoas muito misericordiosas com a gente. Pacientes. Porque nos ajudaram a ser melhores. Então isso é muito legal de a gente perceber, né? Que a gente pode utilizar todas as gerações para o benefício tanto social, que é um clamor que nós temos hoje, quanto para a missão maior que nós temos, que é confiada em nós por Deus. Então, quando você pensa ali, o baby boomer, característica marcante, empreendedorismo, você pega a geração X, processos, né, organização, estabilidade, essa preocupação de construir bem feito. Você pega o Y, com ideias, com criatividade. Você pega a geração Z, com engajamento, mídia social, nativos digitais. Esses são, literalmente, a mente funciona completamente diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um tablet, e aí usei, quando eu saí do tablet, que eu fui pegar um computador de mesa, eu fui na tela e tentei aumentar com o dedo, né? Fui na tela assim, sujei tudo, que a minha sinapse mudou. E você consegue colocar tudo dentro de um saco e pensar como cada um pode participar da pregação do evangelho, como cada um pode contribuir para as ações sociais, como cada um pode contribuir para o crescimento pessoal e coletivo. Uau! Aí, meu amigo, a gente está vivendo a comunidade de Deus aqui na Terra e o reino chegou. Aí é só esperar ele vir. E aí vai dar tudo certo. Mas, viu, eu quero terminar fazendo a pergunta. Quando você tiver 75 anos, eu quero saber se você vai ser um jovem ainda. Eu tenho certeza que não. Se a gente chegar até lá, né? Exatamente. Eu espero uma coisa, Leandro, com 75 anos de idade. Eu quero ser um cristão melhor. Eu tenho um sonho de quando eu descansar, se Cristo não voltar antes, que seja colocado na minha lápide, aqui está um bom pastor que foi um cristão fiel. Porque tudo vai passar. Eu sei que meu tempo, por exemplo, de protagonismo vai diminuir. Vai vir pessoas que vão entender melhor o seu tempo. E eu vou ter que ajudar eles a serem melhores. E eu tenho me preparado para isso. Lendo, estudando, como eu posso ajudar
aqueles que vão continuar a pregação do evangelho, se ele não voltar, a serem melhores. Sabedoria eu vou agregar para eles. E nesse processo, meu relacionamento com Deus, eu preciso aprender a amá-lo mais, ouvi-lo mais, estar junto com ele, porque assim eu tenho certeza que eu vou estar trilhando um caminho melhor. A gente vai contar para os nossos netos, né, do tempo daquela pandemia. Olha, o tempo do coronavírus. Então... papai, tô desempregado, você sabe de nada, meu filho. Você não sabe o que é viver numa pandemia, 40 dias numa casa. Olha, fica calado que quando era novo, isso aqui era tudo mato. Não tinha vacina para coronavírus. Agora você fica aí reclamando, já nasceu, já tomou a vacininha, não vai pegar coronavírus nunca. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe de mídia do Evangelho e Tudo Mais.